Hoje é através da palavra de Deus que seja restaurada a alegria e a paz de todos, em nome de Jesus, eu os abençoo. A mensagem de hoje da Bíblia é uma passagem muito famosa, muito conhecida. Quando Jesus Cristo vai a Samaria e evangeliza uma mulher samaritana. Assim como essa mulher samaritana precisava de Jesus, muitas pessoas, hoje precisam de Jesus. Elas estão buscando a salvação. E para que essas pessoas estão buscando salvação em religiões. No Japão, antigamente, muitas pessoas estavam buscando o shintoísmo, o budismo. Hoje, não é mais shintoísmo nem budismo, elas estão buscando as religiões falsas. E está chegando o momento em que elas descobrirão que nenhum nem outro é a verdade. O único que pode satisfazer e salvar as pessoas é Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas estão procurando esse tipo de salvação, essa salvação. Por isso, o evangelismo, o movimento evangelístico, ele é urgente. Então, primeiro, Jesus Cristo disse que ele é a água viva. O ser humano, ele não consegue sobreviver mais de 3 dias sem água. Na semana passada, um tanque foi destruído e um homem ficou ali por 9 dias e se tornou uma notícia. E esse homem, ele conseguiu ser salvo depois de 9 dias, porque caía pingos de água ali durante aqueles 9 dias. Talvez se ele não tivesse essa água, talvez ele já teria morrido. Também ele tinha pó de café, então, como nesse pó tinha açúcar, ele também conseguiu se manter vivo com isso. O ser humano, se ele ficar sem beber água ou sem comer, com certeza ele não consegue sobreviver por um mês. Então, se você está em um lugar com muito calor e ficar sem comer e sem beber, provavelmente você não passa de uma semana. Então, desta forma, o ser humano, ele necessita de água, mas Jesus Cristo diz que ele é a água viva. Então, para explicar isso, uma mulher samaritana veio ao poço para pegar água e Jesus Cristo estava ali. Jesus Cristo é o Deus Criador, é aquele que criou todo o céu e a terra. E o livro, que diz isso com clareza é o livro de João. Jesus Cristo é o Deus Criador, o verdadeiro Deus, o Deus Salvador. Então, como poucas pessoas declaram isso com clareza, muitas pessoas estão dizendo que eles são Cristo. Se você realmente conhece e sabe quem é o Deus verdadeiro, você não diria que você mesmo é o Deus verdadeiro. Então, Jesus Cristo, para provar que ele é o Deus verdadeiro, lá no capítulo 2 de João, ele faz um milagre. Em um banquete de um casamento, quando acabou o vinho, Jesus Cristo transformou a água em vinho. E também no capítulo 3, os religiosos buscaram a salvação. Os fariseus, eles achavam que através do judaísmo eles poderiam obter a salvação, mas eles perceberam que através do judaísmo não se obtém a salvação, por isso buscaram a Cristo, a Jesus. Então, quando nós lemos em João 3, diz que
Somente Jesus Cristo é o único caminho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, ela não é algo fácil, mas você precisa nascer de novo. Então, o que é nascer de novo? A salvação não é capaz de ser obtida através do nascimento humano, mas sim através de crer que Jesus Cristo é Deus. Então, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo é a Trindade, e eles são o Deus, o único Deus, um só Deus. Jesus Cristo veio e morreu por nós. E quando você acredita nisso, você é salvo. E esse é o conteúdo de João capítulo 3. Então, já que você foi salvo, provavelmente você vai obter alegria, porque o Espírito Santo vai estar agora habitando dentro de você. Porém, como as outras pessoas, elas não têm essa alegria, o Espírito Santo, para que elas possam obter essa alegria, elas fazem coisas que possam satisfazer esse vazio que elas têm. Então, essa mulher samaritana que aparece aqui no capítulo 4, ela não se satisfazia com nada. Ela achava que ia se satisfazer através de casamentos. E ela casou 5 vezes. E, claro, ela não obteve essa satisfação casando essas 5 vezes. Em vez disso, ela passava vergonha, porque naquela época uma mulher casar 5 vezes era algo muito vergonhoso. Então, por isso, ela vinha em um horário que não tinha ninguém no poço. Normalmente as pessoas iam cedo, quando ainda não era tão quente, mas ela ia num horário que não tinha ninguém ali, para não ser vista e não falar com ninguém, porque as pessoas tinham preconceito com ela. Então, Jesus Cristo, para salvar essa mulher, ele vai meio-dia, senta na frente do poço e espera essa mulher vir até o poço. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, mas ele era humano. Ele tinha o corpo humano. E ele encarnado ali, Jesus como humano, claro que ele sentia fome e sede. Ele também se cansava porque andava muito. Jesus Cristo fez uma viagem muito longa até Samaria, então provavelmente os pés dele estavam cansados e ele também estava com sede. Então ele se senta na frente daquele poço. E esse poço, ele era muito profundo. Alguém tinha que realmente ter um balde para tirar a água dali, e Jesus Cristo sabia disso. Então, Jesus sabia que naquele horário do meio-dia, tão calor, somente uma mulher viria pegar água. E quando essa mulher vem, Jesus diz para ela: "Me dê água, tenho sede." E essa mulher se assustou, porque os judeus, eles não falavam com os samaritanos. E ela se assustou, ficou surpresa, porque um judeu estava falando com ela que era samaritana. E então ela diz para Jesus: "Você é judeu? Por que pede água para mim, que sou uma mulher samaritana?" E então Jesus começa a conversar sobre outro assunto com ela. E diz para ela: "Se você soubesse com quem você está falando, você estaria pedindo água de mim." Jesus Cristo não estava querendo água dessa mulher, mas ele estava querendo dizer para ela que ela deveria pedir água para ele. E essa mulher se assustou novamente e disse para Jesus: "Mas você não tem nenhum balde para pegar água? Como que você vai me dar água?" E então Jesus Cristo diz:
Em João capítulo 4, 13 e 14, Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Jesus Cristo, ele mesmo disse que quem beber da água nunca mais terá sede, vai ter alegria sempre, vai ter uma fonte de água que vai jorrar vida eterna. Todas as pessoas precisam de água. Elas bebem a água e o que acontece depois? Ficam com sede e têm que tomar de novo. Tudo do mundo é assim. Tudo o que está no mundo é assim. Mas Jesus Cristo é a água viva. E se você crer nele uma única vez, nunca mais você terá sede. E isso é verdadeiro. Isso é a verdade. Então, porque nós cremos em Jesus, nós nos tornamos essa fonte de água viva. Essa alegria é abundante dentro de nós. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Essa mulher, ela casou várias vezes procurando a alegria, mas ela não conseguiu alcançar essa alegria verdadeira. Sim, pode ser que quando você casa, você tem um período, né, desse novo relacionamento legal, agradável, mas depois que passa um tempo, fica desagradável. E todas as coisas que há no mundo são assim, passam. Por exemplo, as pessoas que estão no mundo, elas trabalham muito para comprar uma casa linda, para comprar um carro bom, para ter uma vida melhor, e elas trabalham por causa disso, com esse propósito. E aí elas conseguem sim alcançar e comprar o que elas queriam, e elas se sentem felizes, mas é passageiro e logo acaba. Então, se você acredita em Jesus, você recebe essa alegria eterna e verdadeira. E essa é a forma que nós devemos ter. Por isso, lá em Gálatas 5:22, está escrito que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então, quando você crê em Jesus Cristo, você fica abundante de amor, alegria, paz. E então, após isso, Jesus diz para aquela mulher: então traga o seu marido aqui. E essa mulher diz para ele: mas eu não tenho marido. E Jesus Cristo diz: sim, é verdade, você teve 5 maridos. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu sei o que aconteceu com você. Você casou 5 vezes e você não conseguiu obter a alegria que você estava procurando. Porque através disso você não tem satisfação. Mas no momento em que você beber da minha água, você vai obter essa alegria e essa satisfação. Eu sou o único caminho que pode satisfazer. E essa mulher se assustou porque ela pensou: quem é esse homem que sabe tudo o meu passado? E ele também sabe o porquê que eu casei 5 vezes. Então, essa mulher chegou na conclusão da resposta de que esse homem era o Cristo. Não era um homem qualquer, mas era o próprio Deus, o único caminho, o único Salvador. Então, como ela obteve essa resposta, sabe o que ela perguntou depois? Então, como eu posso te adorar? Como eu posso adorar a Deus? Sim,
Nós fomos salvos através desse evangelho verdadeiro, e quando nós obtemos essa alegria verdadeira, nós ficamos com vontade de adorar a Deus. Porque através da adoração, nós desfrutamos dessa salvação, da alegria da salvação e dessa paz que o Senhor derrama sobre nós. Então, essa mulher, ela teve vontade de adorar a Deus, e ela diz assim para Jesus: Senhor, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Qual lugar é o certo? E então Jesus diz para ela: não é nem em Jerusalém e nem em Samaria. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. As religiões que têm ídolos, você precisa ir em algum lugar para adorar aqueles deuses. Mas o Deus verdadeiro, ele permite você adorá-lo aonde você estiver, porque você é a habitação dele. Você é o templo de Jesus Cristo, porque ele está dentro de você. Ele vive dentro de você. Por isso, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar e podemos orar a Deus em qualquer lugar. E isso nos traz alegria. 24 horas, 25 horas, eternamente. Jesus Cristo está dentro de você. 24 horas, você pode desfrutar de Jesus Cristo que te salvou e que ele pode reinar em você e ser o seu mestre e pode trabalhar em você. 24 horas. Trabalhe em mim, Senhor. Então, quando você ora desse jeito, você recebe alegria e paz. Hoje nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus, mas desta forma, reunidos, não podemos permanecer 24 horas. Então, nós já nos reunimos somente nesse período de domingo, nesse tempo, mas o restante dos 24 horas, nós estamos vivendo na nossa rotina, no nosso dia a dia. E podemos, dentro do nosso dia a dia, adorar a Deus a qualquer momento, porque somos o templo dele. Então, essa mulher, nesse momento, recebe todas as respostas para as perguntas dela e logo ela vai evangelizar. Antes, ela não queria nem ver as pessoas que viviam naquela cidade. Ela ia em horários diferentes para não se encontrar, mas naquele momento que ela recebe essa resposta, ela corre para anunciar isso, ela se torna uma evangelista. E então, todas as pessoas daquela cidade escutam a história dela e ela diz: eu encontrei um homem e esse homem sabia da minha vida, esse homem é o Cristo. Venham ver. Quando nós falamos sobre evangelismo, em evangelizar outras pessoas, nós pensamos que temos que resolver o nosso passado antes de evangelizar, mas essa mulher, ela simplesmente ela não se importou com o que ela tinha feito. Ela foi anunciar que ela se encontrou com Cristo. Por quê? Porque ela recebeu essa alegria abundante. Ela ficou com vontade de compartilhar isso e falar para toda a cidade. E então toda a cidade vem e se reúne para onde Jesus estava. E bem nesse momento que tudo isso estava acontecendo, os discípulos de Jesus estavam em outro lugar comprando comida. Então eles voltam e dizem para Jesus: nós compramos comida. E claro, Jesus é homem, ele estava com fome. E então os discípulos dizem: coma. E então Jesus respondeu para eles: 2. Jesus é o alimento. Jesus Cristo é o alimento.
Então vamos ler em João, capítulo 4, 32. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. E aí os discípulos pensaram: será que alguém comprou enquanto a gente estava fora? Será que alguém deu comida para Jesus? Será que ele já comeu? Será que alguém trouxe comida para Jesus? Versículo 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que isso significa? Significa evangelizar. Para as pessoas, comer alimento é muito importante, porque se nós não comemos, morremos. Mas Jesus está dizendo aqui que existe um alimento muito mais importante que se chama evangelizar, evangelismo. Jesus, que é Deus, vem como homem. Por quê? Para que ele se tornasse um homem pelo menos uma vez na vida e visse como é comer e como é beber? Não! Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para evangelizar a humanidade. Por isso ele veio como homem. Então, ele diz: a minha comida, ou seja, para mim o mais importante é evangelizar, anunciar o evangelho. E para isso eu vim. Então, nós precisamos tomar posse dessa mensagem. Para nós, o que hoje para nós é tão importante? O que é o mais importante para nós hoje? Salvar pessoas, evangelizar. Por isso, a mensagem, o tema da mensagem de hoje é um movimento evangelístico urgente. A mulher samaritana, eu sei que vocês conhecem essa palavra e eu também, mas quando eu li novamente essa história, eu me deparei com uma coisa e me surpreendi. Nesse momento, Jesus, ele estava com muita fome, mas ele diz, mesmo com fome, que a comida dele, a coisa mais importante para ele, o alimento mais importante para ele era evangelizar. E também está escrito concluir a sua obra. No livro de João, somente 2 vezes aparece essa palavra, concluir. Aqui e também em João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. É uma passagem muito famosa, não é? Ou seja, Jesus, que é Deus, veio como ser humano para fazer 2 coisas. Uma, como está escrito aqui em João 4, evangelizar. Segunda, após evangelizar, solucionar todos os problemas naquela cruz. E essas 2 coisas, ele disse, está consumado. A cruz significa a solução para todos os problemas da humanidade. Qual é o tema, o assunto tema da Bíblia? O ser humano foi enganado pelo diabo e morreu espiritualmente, se tornou escravo do diabo. Se tornaram escravos do diabo. Eles pecaram e se tornaram pecadores. Então, foram amaldiçoados e o destino era ir para o inferno. E então, o tema da Bíblia é que Deus iria solucionar esse problema.
como Jesus Cristo, que é o Salvador, viria como descendente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente, seria crucificado para solucionar os nossos problemas. Gênesis 3,15. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Esse é o tema da Bíblia. Ferir o calcanhar significa que Jesus seria crucificado. E para explicar isso com mais clareza, no Antigo Testamento, eles faziam sacrifícios de animais. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você vê sobre muitos sacrifícios, muito sangue derramado de animais. Por quê? Porque o sangue precisava ser derramado para que o pecado fosse perdoado. Então, muitas vezes, eles sacrificavam os animais, derramavam sangue. E você lê o Antigo Testamento e você vê que eles faziam isso. Mas, mesmo que eles sacrificassem aqueles animais e derramassem o sangue, não tinha como ser perdoado todo o pecado. Porque não tinha como o sangue de um animal solucionar o problema. Então veio o protagonista, o verdadeiro. Jesus Cristo, que é Deus, veio e derramou o seu sangue. E o sangue dele é o sangue de Deus. E somente uma vez, com esse sangue derramado, ele perdoou todos os nossos pecados. O diabo, ele treme diante da cruz. Porque diante da cruz, a cabeça de Satanás é esmagada. Por isso Satanás trabalha e ele mente que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Por exemplo, a cruz, ela é tão importante que você vê a bandeira da Inglaterra, o quanto de cruz tem naquela bandeira, e você vê que aquele país, ele é um país forte. Por quê? Porque eles sabem a importância da cruz. Por isso colocaram tantas na bandeira. Suéden, Noruega, Dinamarca, todos esses países na bandeira têm a cruz. O símbolo da igreja é a cruz. Por quê? Porque a cruz é o tema da Bíblia. E Jesus Cristo veio para cumprir essa obra. E Deus não erra. Esse evangelho da cruz. Tem pessoas que falam mentiras, que Jesus morreu naquela cruz e que ele perdeu e que ele foi fracassado, que ele foi destruído. É mentira. Para você saber que essa cruz é tão importante, Paulo disse que ele não sabia nada, que era loucura a cruz. O diabo, ele treme diante da cruz. Através da cruz, de Jesus Cristo ali na cruz, a cabeça de Satanás foi esmagada e todos os nossos pecados foram perdoados. Jesus Cristo veio para concluir essa obra. E mais ele veio para que para anunciar o evangelho. E é muito importante isso. O evangelho que Jesus veio concluir, ele já fez. Mas existe também um evangelho que nós precisamos fazer, e nós precisamos saber disso. Nós não precisamos ser crucificados, porque Jesus Cristo já foi crucificado. O que resta para nós fazer é evangelizar, dar continuidade.
Então, Jesus Cristo estava com fome, mas ele disse que o mais importante para ele era evangelizar. Nós precisamos entender isso. Em Mateus 4,4 existe um versículo muito conhecido. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós não devemos viver para comer, devemos viver para evangelizar. Por quê? Porque todas as bênçãos estão dentro do evangelismo. Dentro do evangelismo, dentro do evangelho, existe todas as respostas. João 4,35. Então, as pessoas de Samaria escutaram o que aquela mulher estava dizendo e começaram a se reunir aonde Jesus estava. E Jesus, olhando para isso, diz para os discípulos: Daqui a 4 meses haverá colheita? Então, Jesus começa a falar sobre agricultura. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Você precisa ver dessa forma. Muitas pessoas hoje estão se reunindo como essas pessoas, dizendo: me fala sobre o Evangelho, me salva, me ensina como ser salvo. Muitas pessoas estão com sede e você precisa ver dessa forma, com seus olhos espirituais, e então você conseguirá evangelizar. Ah, não, talvez essa pessoa não precisa do evangelho. Não, acho que essa pessoa ela não quer Jesus Cristo. Se você pensar assim, você nunca vai evangelizar. E se nós pensarmos assim, nós estamos dizendo que o que Jesus está falando aqui é mentira. No culto das 10, o presbítero fez a oração do início do culto e toda a família dele, eles realmente acreditam em Jesus Cristo. Eles abriram uma igreja lá em Osho, em Tohoku, e estão sempre reunidos adorando a Deus. Mas esse tipo de família não pode ser só do presbítero. Todo o Japão precisa se tornar como eles. Amados, vocês também foram salvos porque alguém evangelizou vocês. E então vocês foram salvos, se apaixonaram por Jesus e estão aqui adorando a Deus. Assim como eu criei e fui salvo, outras pessoas também vão crer e vão ser salvos. Nesse momento, nós não estamos colhendo o que já foi semeado, por isso outras religiões estão colhendo. Religiões que não têm vida, religiões que não é o evangelho, estão roubando essas pessoas que estão com sede. Na América, os mormons estão crescendo muito. No Japão, Testemunha de Jeová, Soka Gakkai, Igreja da Unificação. E poderia ter vida nesses lugares e estaria tudo bem, mas não tem vida porque o verdadeiro Deus não está nessas religiões. Por exemplo, o Testemunho de Jeová, eles falam que Jesus Cristo não é o verdadeiro Deus. Os mormons também. Então, se você acredita nesse tipo de conversa, você nunca será salvo. Jesus Cristo é o único Deus Criador e Salvador. E como prova, existe prova
Quando você acredita que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo entra dentro do seu coração. Mas as testemunhas de Jeová, quando você pergunta para elas aonde está Jesus Cristo, elas não falam que Jesus Cristo está no coração deles. Por quê? Porque para eles, Jesus Cristo não é Deus, e se Jesus Cristo não é Deus, é claro que ele não consegue entrar dentro do coração. Existe um filósofo muito famoso que ele disse que dentro do ser humano existe um vazio e que somente quando Jesus Cristo entra nesse vazio é completo. E o próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus Cristo destruiu Satanás, perdoou os nossos pecados e se fez caminho para nos encontrarmos com Deus. No momento em que você crê nessa verdade, Jesus Cristo entra dentro de você e você sempre terá paz e alegria. Você terá águas que jorram e ele solucionará também todos os seus problemas. Quando naquele banquete houve aquele problema do vinho, Jesus Cristo transformou a água em vinho. Quando nós lemos em João 4, 48, ele fala sobre um homem que o filho dele estava morrendo e os servos desse homem vêm até Jesus Cristo e então Jesus Cristo diz: ele está salvo, podem voltar e falar para o seu mestre. Então, esse pai, ele acredita na palavra de Jesus e então os servos dele estão lá e falam para ele: mestre, o teu filho foi curado. Então esse pai pergunta para os servos que estavam com seu filho ali qual horário que ele foi curado. E então os servos dizem: foi no horário tal. E então esse pai, ele vê que foi bem no horário em que Jesus Cristo falou para ele que o filho dele estava salvo. Então, desta forma, quando nós cremos, os nossos problemas são resolvidos. Quando nós cremos, nós somos salvos. Quando nós cremos, nós recebemos alegria. Jesus Cristo é o único Deus Criador, o único Salvador e que pode solucionar os teus problemas. E você não vai encontrar resposta em outro lugar a não ser Jesus Cristo. É muito importante que você saiba disso. Versículo 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Amados, evangelizar. Quando você evangeliza, você já recebe o seu salário. Ou seja, Jesus já te responde. Por isso eu digo que dentro do evangelho existe tudo o que você precisa. Deus, ele é todo poderoso. Ele consegue todas as coisas sozinho. Porém, evangelizar foi um direito, um privilégio que Deus nos deu para os seus filhos. Então, você precisa entender que evangelizar é uma grande bênção. Até mesmo os anjos, eles queriam evangelizar, mas Deus não deu o privilégio para os anjos evangelizar a palavra, deu para nós. E isso está escrito na Bíblia. Jesus Cristo já solucionou os nossos problemas naquela cruz. Ele já solucionou tudo, ele já semeou e basta nós colhermos. Então, Jesus Cristo que é o semeador e nós que colhemos, vamos poder nos alegrar juntos. Conclusão.
Por isso, cada um de nós somos evangelistas. E nós precisamos acreditar nessa verdade. E também, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, que você seja essa plataforma de luz nesses lugares. Jesus Cristo, ele estava com muita fome, mas ele disse que a comida dele era evangelizar. Então, quando nós desfrutamos dessa importância do Evangelho, até o dia 4 de dezembro, que será a celebração da fundação da igreja, você dará frutos até aquele dia. Talvez se você fale para mim, olha, agora eu não tenho alegria, eu não tenho paz, sabe? Desfrute 24 horas de que Jesus Cristo está com você. 24 horas. E eu repreendo agora Satanás que te impede de desfrutar 24 horas dessa alegria. Que te atrapalha de você poder desfrutar dessa alegria e dessa paz. Eu repreendo Satanás. Que você possa beber dessa água viva e que possa ser restituído essa alegria e essa paz na sua vida. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, hoje, Jesus Cristo nos ensinou quão importante e urgente é o evangelismo. Primeiramente, que nós possamos usufruir, desfrutar dessa alegria e paz que tem em Jesus Cristo, que nós possamos ser saciados com as águas, assim como o pai daquele menino que recebeu a cura, que nós também possamos ser curados. Que nós possamos colocar nosso propósito da nossa vida, o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, amém.